Fala, gente bonita, estamos começando mais um TKCast oficial. E como sempre, hoje aqui ao meu lado, meu mentor, meu amigo, Guto Azevedo. Boa tarde, Guto, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bem, e hoje nós estamos com dois convidados, hein? Hoje o time é grande. Time de peso. E aí sim. Hoje nós estamos aqui com o Ismail Sátiro, professor Ismail Sátiro. E estamos também com o Thomas, gestor comercial. Ó, que legal, hein? Que coisa, um professor, um gestor comercial, vai dar assunto, hein? Vai dar assunto. E na área comercial que a gente gosta bastante, né? Aí sim, eu não sou muito bom de conversar não, mas vamos nessa. Vamos começar pelo Thomas. Aqui, na verdade, aqui o código de Hammurabi não vale nada. Não. O código de Hammurabi é o seguinte, né? Um dos códigos de ética mais antigos da história, e ele previa que a primazia, o primeiro, quem começava era o mais velho. Mas aqui é tudo antiético. Tô brincando, gente. Ética é nosso sobrenome. Mas vamos começar com o Thomas. Thomas, fala um pouco sobre você, de onde você vem, quem é o Thomas, se é daqui mesmo, da região de Sorocaba, em Votorantim. Legal, vamos lá. Bom, sou da cidade de Sorocaba mesmo. Desde sempre trabalho no ramo comercial. Comecei com material de construção, atendimento de balcão. E fui evoluindo até chegar na gerência de loja, gerente de 2 lojas de material de construção. E, enfim, surgiu a oportunidade de trabalhar no ramo jurídico, comercial no ramo jurídico. E é onde estou atuando até hoje. Fiz curso de vendas, atualmente estou estudando gestão comercial também. Esse é um pouquinho do... Thomas, que legal, que legal. Agora sim, nós vamos partir ali para o Ismail. Ismail, na verdade, acaba que já tem uma conexão, né, conosco e tal, que é muito legal. O Guto já está até fazendo umas visitas lá, né? Aí sim. E é nosso cliente também da TK Solar, né? Cliente TK Solar. Cliente satisfeito. Você que está nos ouvindo, cliente satisfeito TK Solar, está produzindo a própria energia, assim como você vai fazer daqui a pouquinho. Legal. Gente, o Ismail é o seguinte, ele é professor. Eu estava vendo, olhei na sua rede social, eu estava vendo que você é formado em rádio e TV. Fiz rádio e TV. Minha primeira formação, muito boa tarde, né? Desculpe. Olha a voz, gente. Olha a voz. Eu fiz rádio e TV, depois eu fiz administração de empresas, depois eu fiz direito, e depois algumas pós-graduações. Hoje eu estou na minha 7ª pós-graduação. Né? Que legal. É uma área que eu gosto bastante, né? Sou professor universitário, professor de cursinho, né? E eu gosto bastante. É uma área diferente, e o direito ele exige que você estude muito, né? No sentido de toda vez você se atualizar, assim como na vendas, né? Nós estávamos conversando aqui offline ainda, falando um pouquinho que a venda de ontem não é a mesma venda de hoje, né? Assim como o direito ele se ressurge a cada dia, porque ele precisa adequar aos costumes, às formas e às diferentes questões que existem, relações sociais, né, comerciais e as relações entre as pessoas, né? Legal, legal. E nessa questão do direito, existe uma área específica na qual você já atua? Direito empresarial. Direito empresarial, voltado para empresas, na parte mais... nós dizemos assim que se você for parar para pensar, o direito empresarial ele acaba te exigindo que você como advogado, você como professor, você se atualize a cada dia por conta do seguinte: no direito empresarial você envolve direito do trabalho, direito do consumidor, direito tributário, você tem também o direito que nós chamamos de internacional, porque você vai numa empresa, por exemplo, como a TK Solar, ela precisa importar alguns componentes, algo necessário para importação. Às vezes algumas empresas, indústrias que acabam atendendo, você acaba também fazendo a exportação. Então você precisa entender de tributação para você não pagar 2 vezes o mesmo tributo, para você não ter um problema de diferença de alíquota lá na frente, o famoso DIFAL, enfim, uma série de questões que você precisa ter esse conhecimento, né? Então eu completamente apaixonado por direito empresarial. Que legal. Ô, professor, e como que a gente pode trabalhar isso de forma preventiva quando se trata de empresa? Você pode dar uma dica para nós? Claro. Então, na verdade, assim, toda vez que você vai falar em prevenção, nós chamamos de compliance, né? No direito, a palavra é o compliance. É a palavra da moda, é a palavra que
está na boca dos alunos, está na boca do povo, né? O que é um compliance? Muitas vezes você fala da boca para fora, mas você não sabe o que é. Né? Um compliance nada mais é do que um preventivo. Ou seja, eu preciso trabalhar, eu preciso ter um canal, né, onde eu faça uma programação, onde eu faça uma estrutura empresarial que permita mitigar os problemas lá na frente. Esse é o grande chavão do negócio. Então, toda vez que você vai falar na parte comercial, se você for falar, a Tecar Solar precisa de um compliance comercial, hipoteticamente falando. Um compliance comercial, a gente precisa o quê? Analisar contratos, ver se os contratos estão dentro das legislações, se a legislação, se o estado que você atende está dentro das questões estados que você atende, da questão país que você atende, que às vezes você não atende só Brasil, você atende Europa, você atende Estados Unidos, dependendo de onde você atende, é necessário a adaptação contratual. E os contratos, pelo amor de Deus, não peguem no Google, procure um advogado, procure o advogado da sua confiança, procure alguém que você confie, que você respeite, que você admire como profissional, porque afinal de contas, quando você fala em contratos, é a parte mais importante. Não adianta só vender, você precisa receber, né? Você precisa se resguardar de problemas. No início a gente estava falando, pô, eu sou um cliente, né? O Ismael é um cliente. O professor Ismael é um cliente, sim, eu sou um cliente muito satisfeito pela Tecar Solar. Por quê? Cumpriu o prazo, fez aquilo que combinou, teve um contrato que não foi um contrato leonino, que a gente fala, é um contrato que é bom só para uma parte. O contrato é bom, assim como no comercial, né, quando é bom para ambas as partes. Né? As duas partes precisam gostar, as duas partes precisam entender, as duas partes precisam concordar. E o contrato, ele faz lei entre as partes. Mas o que ele expressa ali? A minha vontade e a sua vontade. Então, por conta disso, o importante é a gente falar na preventiva análise de contratos. Analisando os contratos e não uma vez por ano, igual muitas empresas fazem. Ou pega de uma rede social, de um Google, por exemplo, da internet básica, e fala, vou colocar aqui na minha empresa. Isso é muito arriscado, porque o contrato ele tem uma fórmula, né? Ele tem um jeito de se fazer. Só que a particularidade precisa ser inserida por um profissional. E aí que é o grande chavão. Eu vou pedir para o meu contador, não é que o seu contador não sabe, mas não é a expertise dele. Né? Então, se você virar e falar assim, olha, você faz imposto de renda, você como advogado faz imposto de renda, ele sabe fazer. Alguns acabam fazendo imposto de renda, não estou criticando quem faz, mas qual é a função principal do seu contador? Imposto de renda. Né? Então, se cada um tiver na tua praia, você consegue ter um compliance melhor, você consegue ter uma preventiva melhor e mitigar os seus riscos. Cada um atuando na sua especialidade. Na sua especialidade. Ninguém é especialista em tudo, né? E aí nós vamos falar, só que a gente começou fazendo esse podcast aqui e o Ismael falou bem pouco dele, né? De onde o Ismael vem, entendeu? Quem o Ismael é, eu acho que isso é bem interessante para a gente conhecer um pouquinho mais. Claro, vamos lá. Bom, meu nome é Ismael, eu tenho da Silva, como todo bom brasileiro. Ismael da Silva Sátiro, né? Como todo bom brasileiro, eu venho da família Silva. O meu nome é Ismael Sátiro, como eu falei um pouquinho, eu sou de Bauru, na verdade. Não sei se vocês conhecem, Bauru, interior de São Paulo. Uma cidade quente para Diacho, é o centro-oeste paulista, né? Eu fiquei lá até os 18 anos, quando eu fiz um curso técnico de rádio e TV, eu me formei pelo Senac. Trabalhei sempre no comércio, a minha vida foi no comércio. Eu trabalho desde muito pequeno, né? Naquela época era normal, hoje o direito evolui, né? Então, graças a Deus que evolui, graças a Deus que melhora. Mas naquela época eu trabalhei com 11 anos de idade, né? Então era uma criança, né? Então, mas era normal, era costumeiro fazer isso, principalmente no interior, né? E aí na época eu comecei a trabalhar e tal, e depois eu vim para Sorocaba em 2001, se não me falha a memória, 2002, se não me recordo exatamente. Foi quando eu terminei o curso técnico de rádio e TV, me formei pelo Senac de Bauru. Trabalhei em grandes empresas, né? Grandes empresas do ramo do comércio, do varejo em geral. Me tornei vendedor, depois me tornei subgerente, depois me tornei gerente, diretor de empresa. Fiquei alguns anos, montei o meu negócio, me formei em administração de empresas pela Universidade Paulista, UNIP, e depois acabei
fazendo consultoria comercial, e aí o pessoal me perguntava exatamente o Guto acabou de perguntar: como que eu faço para prevenir isso? Estou para o meu funcionário, como que eu resolvo? Aí eu me senti obrigado a fazer direito, né? Porque eu não sabia responder, né? De repente você perguntava para mim: Ismael, se eu mandar fulano embora agora, como que eu faço o cálculo? Como eu tenho que pagar? Será que ele pode me colocar na justiça? Ou você vai perguntar isso para um radialista, né? Não consegue, né? Não consegue responder. Não é que ele não tenha capacidade de aprender, né? Provamos aí que nós temos a capacidade de aprender. Mas é importante que você tenha uma essência, né? Ou seja, vá buscar esse conhecimento. E aí eu acabei fazendo direito. Formei também pela Unip, né? Gosto muito, inclusive, da universidade. E aí acabei me formando pela Unip. E aí as coisas foram evoluindo, né? Eu sou empresário de muitos anos, né? Até hoje ainda sou empresário, tenho alguns negócios, tenho um escritório de advocacia, né? Onde atendo empresas também, mas o meu foco está mais na parte de consultoria, né? Onde nós trabalhamos realmente com esse ensino, né? Com essa ideia de ensinar não só o cliente nosso, mas sim ensinar as novas gerações, né? Por isso a área de lecionar, né? Porque você planta uma sementinha num jovem hoje aqui e as coisas lá na frente vão florescendo, né? Então isso é importante. Então esse é um pouquinho da gente. Aí eu fiz algumas pós-graduações, sou pós-graduado em Direito Empresarial, Direito Penal, Processo Penal, Direito do Trânsito, Direito Corporativo e Compliance, Criptomoedas, Direito Internacional, Direito Tributário, tá? E iniciei um mestrado em Direito Empresarial. Esse é um pouquinho do Ismael. Legal. Thomas, como é que é esse negócio? Alguém do comércio, porque para mim é uma novidade. A gente chegou no comércio aí no mundo jurídico. Como é que funciona esse negócio? Porque a impressão que eu tinha era a seguinte, sabe? A pessoa estava com problema e ela procurava um advogado. Era bem isso. Agora a gente descobre que não, que é diferente. Que na verdade, como qualquer área, em todas as áreas existe essa questão do comércio, das vendas e tal. E como é que você chegou? Porque você passou lá pelo material para construção e tal. Como é que você chega nesse mundo? Eu acho que o uniforme ficou mais bonito. Mudou bastante, né? Não tem boa, né? Mudou bastante. Pensa num homem que não leva mais cal para casa, né? Na verdade, o jurídico, por si, quando o advogado ele é formado, ele aprende a advogar, mas ele não aprende a vender. Né? Então, surgiu a necessidade de colocar um comercial num escritório jurídico, né? Para que possa não ter esse mito que eu vou procurar um advogado só quando eu precisar, né? Mas sim, um advogado ir até o cliente para poder trabalhar, igual o Dr. Ismael falou, para poder trabalhar dentro do preventivo, né? Porque quando esse mito dele procurar um advogado só quando ele precisa, ele já chegava no advogado com problema. Onde saía mais caro para o próprio cliente. E você tendo um comercial dentro de um escritório jurídico, você levando essa preventiva até o cliente, muda essa perspectiva de um advogado, que eu vou usar ele só quando eu precisar. Não, eu vou usar o advogado, o jurídico, para não precisar, né? Para prevenir esses riscos futuros. Então aí que nasceu a parte comercial na área jurídica. Legal, e você chegou como você descobriu esse ramo, esse terreno? Na verdade, das lojas que eu trabalhava, tive a oportunidade de conhecer o professor Ismael numa dessas lojas. E, por fim, nosso caminho se distanciou, ele não estava mais na loja. E eu também saí daquela determinada loja e fui para outra, no mesmo ramo de material de construção. Aonde, por um milagre, o Dr. Ismael lembrou de mim. E entrou em contato comigo e eu já estava pretendendo na mudança de ramo, mas dentro do comercial, mas não naquele ramo mais pesado, né? E uniu os dois lados, onde comecei a trabalhar dentro do jurídico na área comercial.
esse é uma exceção, né? Porque toda a história comercial, na maior parte das histórias comerciais é a seguinte, não tem outro emprego, você é vendedor mesmo. Exato. É uma coisa, né, cara? E assim, é uma profissão, na minha palestra de vendas eu falo muito sobre isso, né? É a única profissão que eu conheço que pode levar uma pessoa a mudar de vida, sim. Por isso que eu começo a palestra perguntando, você quer melhorar de vida ou mudar de vida? Senão nem vai ser vendedor. Porque daí você vai atrapalhar o departamento comercial, Exato. vai fazer parte do time que não bate meta, daquele time que R$2.000 por mês está bom de salário, e não vai ajustar o seu time comercial porque você precisa, né? Porque tem vendedor conformado, né? E tem vendedor inconformado. Exato. A gente tem que fazer parte dos inconformados. São dois tipos, né? Ou ele é vendedor, ou ele tira pedido. Exato. São dois tipos. Eu queria fazer um comentário, aproveitar o ensejo, né? Acho que tem tudo a ver. Sabe o que é interessante? Para alguns alunos do curso preparatório para a OAB, por exemplo, né, que a gente acaba fazendo, a gente fala que a advocacia ela tem 10 semestres, né? Então são 5 anos de trabalho, né, de estudo, de muita dedicação. E a gente fala que o 6º ano ou 11º semestre seria algo totalmente inovador. Porque o Thomas observou muito bem, o advogado muitas vezes ele é introspectivo, né? O advogado ele não tem essa malícia da venda, ele não tem esse gingado, né? E a gente tem que entender que tudo é venda, né? E nos meus cursos, inclusive, que eu acabo falando isso para o nosso aluno de 6º ano da advocacia, a gente fala o 6º ano e não mais o 5º, né? Esse aluno de 6º ano, ele se formou e agora, eu faço o quê? Eu alugo uma sala, coloco um telefone e espero tocar, né? Por quê? Porque eu tenho um código de ética da OAB que acaba me restringindo de alguma forma para que seja pelo menos justo a advocacia. Porque senão, quem tem mais condição, quem está mais velho na advocacia, acaba tendo condições. Se isso fosse liberado, nós tínhamos um monte de outdoors, televisões, rádios, podcasts, enfim, nós tínhamos um monte de outras formas de se fazer propaganda. Só que a OAB vem e fala assim, olha, que eu acho inclusive muito sábia dessa parte, né? Olha, a gente precisa regular isso, e para regular isso existe um código de ética. Então assim, eu posso ter no meu escritório, então uma dica aí para o aluno de 6º ano que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, né? Eu posso ter um departamento comercial dentro do escritório? Você pode ter. A única diferença é que a ideia é que você não faça propaganda, que você não vai captar cliente. Por quê? Porque o código de ética não permite. O que você precisa fazer é atender melhor os clientes que você tem, né? Então, por exemplo, quando você fala em departamento comercial dentro do escritório, assim como no meu escritório, em grandes escritórios, existem o quê? Executivo de contas. É aquele que cuida das grandes contas da empresa. Porque um cliente satisfeito, quantas pessoas ele te indica? Né? Quantas pessoas ele vai te referenciar? Isso é network, né? Isso é negócio, isso é realmente fazer com que o seu escritório ande. Então, eu nem sempre eu preciso de um outdoor, né? O meu outdoor, muitas vezes, ele tem perna, tem mão, tem pensa, né? Isso é muito legal que você está falando, porque assim, por mais que a gente tenha um código de ética, tá? Eu vejo que, e aí você me corrija se eu estiver enganado, Claro. tá? Mas eu vejo que nós precisamos entender aonde está o nosso público, quem é o perfil do nosso cliente ideal. Se eu trabalho com direito empresarial, eu tenho que me relacionar com empresários. Sim, correto? Sem dúvida. Então, a questão ela está ligada ao seguinte, eu posso mostrar a minha cara que é a minha maior venda. Eu disse hoje, num podcast hoje de manhã, eu falei a seguinte questão, o cliente ele compra primeiro você e depois o seu produto. Sim. Né? Então, assim, nós nos conhecemos numa rede network. Exato. Né? Verdade. Então, assim, você estava lá para vender o seu produto, tá? Você estava lá para se vender primeiro, para construir um relacionamento, para construir uma empatia. E, naturalmente, os negócios vão acontecer. Né? Hoje a gente está aqui para conversar sobre isso. Né? Então, o que eu vejo, na verdade, é que existem canais que a OAB não permite que você divulgue o seu trabalho como forma de prospecção. Uma propaganda. Uma propaganda. Né? Mas existem outros canais
que aí nós estamos falando de outbound, de inbound, que é informativo daquele produto que você desenvolve. Sim. Né? Eu não preciso falar do advogado específico porque a ordem não permite. Mas eu posso falar de informações que são importantes para que aquela pessoa me compre. Exato. Eu não preciso me vender. Como é que funciona isso? Então, você sabe o que é interessante, Guto? Eu estava conversando essa semana ainda no escritório, eu falei que a vida é um interesse, né? A vida é um jogo de xadrez, né? E a gente precisa saber jogar. E às vezes você fica mexendo nas peças e muitas vezes você não vai ter o resultado que você precisa. Então, às vezes tem que mudar a estratégia, né? Você precisa mudar as métricas, você precisa mudar a forma. Mas, como tudo, né, no nosso país, falando na questão de leis, a estrutura de leis no nosso país, é um pouco complexo, não é tão simples mudar uma lei no nosso país. Assim como não é tão simples você alcançar os resultados fazendo as mesmas coisas. Então você precisa se inovar, você precisa fazer algo diferente. E essa inovação tem que vir direto de você. Então eu falo que assim, olha, dentro do escritório, por exemplo, dentro do grupo empresarial, dentro das universidades, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que a vida é um contrato. Né? Se eu sou casado há 23 anos, então como que eu faço para viver 23 anos com a mesma pessoa? Né? Como que você faz para viver 20, 30, 40, 50 anos com a mesma pessoa? A vida é um contrato, é uma troca, porque está conveniente para você, está conveniente para outra pessoa. Você tem algo para contribuir e a outra pessoa tem algo a contribuir para você. Né? Então, se a vida é esse contrato, é esse jogo, você precisa fazer esse jogo no dia a dia, inclusive dentro do teu negócio. Né? Então, quando você vira e fala assim, olha, Ismael, como que eu vou fazer, por exemplo, uma propaganda, mas não posso fazer propaganda? Você precisa se vender. Né? O Guto deixou muito claro isso é muito importante. Você precisa se vender. E se vender não é participar do podcast, não é participar de grandes rádios, grandes televisões, não é isso. Se vender é você colocar primeiro a sua imagem, estar nos lugares aonde o seu cliente está. Isso é importante. Né? E muitas vezes você é convidado. Eu vou numa reunião às 6h30 da manhã. Vou nada, vou dormir até mais tarde. Aí hoje eu durmo até mais tarde. Perdi a oportunidade de fazer reais conexões com essas pessoas, com esses empresários, se você procura empresário, com esses clientes finais, se você procura esses clientes finais. Aí depois você vira e fala assim, poxa, eu não bati a minha meta no final do mês. Talvez foi aquele dia que você, ao invés de acordar 6 horas para poder estar às 6h30 naquela reunião, mesmo que fosse correndo atrasado, sabe aquele que você não consegue pentear o cabelo, né, e sai correndo com a gravata torta? A mulher vai passando maquiagem no carro, né? O homem vai escovando o dente com água mineral, né? E joga no vidro, né? E aí, qual que é a ideia, né? A ideia é que se você tivesse acordado 6 horas, aí você falou assim, não, eu vou 6h30, porque aí 7 horas eu tenho uma reunião na empresa, eu vou dar aquela atenção para aquele cliente, mas poxa, aquele cliente você já tem. O das 6h30 você tinha oportunidade de conexão. Né? E essa questão do network, que o Guto comentou, é muito importante, porque as pessoas, elas lembram de você. Tá? Existe pessoalidade. A Tecar Solar só é a Tecar Solar por conta do Guto. Você entende? Não é por conta do Ismael. Aí você vira e fala assim, olha, eu vou fazer, o Guto com certeza sabe muito mais do que eu nessa área, mas você vai fazer um valuation de uma empresa. Tem aqueles bens que são tangíveis e aqueles que são intangíveis. E o nome de uma marca é intangível. Né? Eu não consigo palpar isso, não consigo pegar isso. E isso está onde? Está nas conexões. Estão dentro das conexões que você faz dentro do seu dia a dia, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida comercial. E olha que legal o que você está falando, Mário, porque assim, é impensável, tá? Eu vou te falar de pouco tempo atrás, que eu acho que é interessante a gente comentar isso, porque você falou do pessoal do 6º ano que está saindo e tal. É intangível a gente falar, de repente, de um departamento comercial dentro do escritório de advocacia. Sim. Há muito pouco tempo atrás, e assim, é uma inovação, é uma mudança de estratégia. Sim. Como que você enxerga isso? Olha, eu fiz alguns cursos na parte da advocacia, exatamente como que eu faço uma captação de um cliente sem infringir as normas de ética da OAB, sem infringir o código de ética.
Para isso você precisa se especializar, lembra, né? A gente precisa estudar para poder entender o processo. E eu comecei a fazer alguns cursos, alguns treinamentos, mesmo que online, principalmente com a pandemia, que a pandemia ela veio e ela mandou você ficar em casa, né? Os primeiros 15 dias você fala, pô, vou morrer. Né? Aí depois disso, no 16º dia você fala, puxa, eu vou morrer, acho que é de fome, né? Porque aí você tinha certeza que você ia morrer, só que antes você achava que era só da doença, depois você entendeu que a fome também mata, né? Porque 16º dia sem entrar dinheiro, todo mundo fica em pânico, né? E aí, tô falando assim, o olhar de um gestor, né? Então o gestor falou, pô, eu tenho que pagar todo mundo, mas de onde vem esse dinheiro, né? E aí você precisa inovar. E aí quando você chega nessa conclusão, você fala, poxa vida, bom, eu preciso fazer uma captação. Aí eu falei, como que eu vou fazer essa captação? Se eu não posso patrocinar, agora a OAB, ela recentemente, nos últimos anos aí, ela fez uma adequação, inclusive para você poder fazer o tráfego pago, entende? Então tá possível você fazer sem infringir as leis e sem infringir as normas. É claro que tem todas umas métricas a serem respeitadas, né? Mas aí, isso ainda é vago. Porque não é igual você procurar um restaurante aonde você vai comer. Né? Você vai procurar um advogado. Então você vai digitar no Google um advogado. Advogado empresarial. Nossa, quem vai cuidar da minha empresa agora é esse advogado aqui. Não, você precisa de uma referência. Né? Você precisa ter um conhecimento prévio desse profissional se ele realmente é dedicado. Então, eu entendi que a advocacia ela passou por alguns estágios. E nós estamos agora na era da advocacia 4.0. E a advocacia 4.0, ela traz exatamente essa questão. Um departamento comercial, para quê? Para que você venda para o próprio cliente seu. O advogado não tem tempo. O advogado, o tempo dele é assim, o advogado não tem direito de ficar doente, porque se ele perder prazo, a culpa é dele, né? Se ele ficar internado, ele tem que trabalhar com o notebook na mão, né? Aconteceu isso quando eu peguei Covid, e acontece com todos os advogados, colegas de trabalho, tá? Por quê? Porque você não pode perder prazo. Então, aí você vira e fala assim, poxa, então, como que eu faço para ganhar mais dinheiro lá? Você que está no 6º ano agora, conseguiu 3 clientes. Poxa, desses 3 clientes é a porta de entrada do teu negócio. Desses 3 clientes, se chegar a 100 clientes, está assim, ó. É muito fácil. Como? Fazendo um bom trabalho, se dedicando, estudando principalmente, e para que depois você possa ter referências desse mesmo cliente. E um detalhe, o cliente morre, eu descobri isso na pandemia, tá? O cliente morre. Você precisa fazer inventário. É triste, mas é verdade, você entendeu? Seria até, vamos dizer assim, legal, interessante brincar, mas é trágico, né? Os clientes morrem, e morreram muitas pessoas da pandemia, infelizmente. Só que você só cai a ficha quando acontece. Sabe quando você não espera que o cliente morre? Porque ele está na tua idade, então ele não vai morrer. Pô, eu não quero morrer, então você não vai morrer também. E tudo bem, aí de repente vem a pandemia e te ensina que as pessoas morrem. Gente, e o advogado é essencial no momento da morte. Por quê? Ele precisa fazer o inventário. Ele precisa abrir a sucessão em 30 mais 30, ou seja, 60 dias. Se ele não abrir... Sucessão é fracasso, né? Se ele não abrir, ele vai pagar multa. Ele vai pagar um monte de outras coisas, tributos dobrados, que ele não precisava. Então ele precisa fazer a sucessão. Ótimo. Outra coisa. Lembra da prevenção que você falou? Se esse empresário, vamos colocar um exemplo do empresário, né, que a gente está entre empresários, se um empresário, por exemplo, tivesse pensado exatamente que ele poderia morrer, que ele poderia deixar esse plano, ele poderia então ter feito um planejamento sucessório na empresa dele, a qual a família dele não precisaria fazer sequer o inventário numa fonte. Então não gasta para inventário, porque tem empresários que deixam milhões para a família. Eu fiz um caso no escritório com um pouquinho mais de 40 milhões de reais de bens. Faz a conta, 2,5% de ITCMD sobre 40 milhões. Normalmente a pessoa não tem o dinheiro. Aí ela não tem, você entende? Fica preso nisso. Aí ela não tem. Aí ela tá milionária sem dinheiro. Olha que estranho isso. É louco isso. E se ela não fizer, ela vai pagar mais imposto.
E se ela não pagar mais imposto e não fizer, ela vai perder para o Estado. Entende? Nós estamos falando de 40 milhões, não estamos falando de 40 reais. É 40 milhões de reais. Acontece muito isso? Bastante, bastante. As empresas, as pessoas, esquece a empresa, pessoa. Você que tem uma casa, você tem um carro, eu não preciso me preocupar, precisa. Porque pode ser que você deixe seu filho não tenha dinheiro para fazer o inventário na hora da tua morte. Porque as pessoas morrem, as pessoas se separam. Né? Pandemia, o que eu mais fiz foi divórcio. Você começou a conhecer a pessoa que ela morou em casa. Né? Porque até então cada um mora no seu trabalho, não é? A vida é assim. Você mora no teu trabalho, você sai 5 da manhã, volta 11 da noite. Oi amor, tudo bem? Um beijo, vai dormir? Claro, ótimo, maravilhoso. Né? Deu saudade daquele momentinho gostoso ali de casal e dorme de novo. E no outro dia de manhã, rotina. Aí de repente fica em casa, trabalha home office, e aí pronto, aí você descobre que tem defeito, você descobre que tem problema, né? E aí você faz uma série, assim, dezenas e dezenas. Eu tive no escritório dezenas e dezenas de divórcios e também de inventários. Só que são coisas, até mesmo o divórcio é previsível. Então se você planejar, você consegue saber. Eu e o Guto, nós vamos montar um negócio agora. O Guto e o Thomas vão montar um negócio. Beleza. Você sempre pensa no quê? No início. Plano de negócio. Vamos estruturar. Qual vai ser o investimento? Qual é o momento do payback desse investimento? Qual é o nosso ponto de equilíbrio? Quem é o nosso público-alvo? O que a gente tem que fazer para poder alcançar ele? Em quanto tempo nós vamos bater as nossas metas, os nossos objetivos? Você só esqueceu de um detalhe. Se tudo der errado, como que a gente vai se separar? Isso é fantástico, porque eu aprendi sobre isso, e hoje eu não entro em nenhum negócio que eu não consultar a Ismair Santos na advocacia antes. Né? Porque eu descobri que a gente pode fazer contratos e como ele pode encerrar de uma forma já esclarecida quando você está construindo ele, né? Então você pode colocar uma cláusula lá específica que é assim, se essa sociedade der tudo errado, o que você fica com o quê, né? Então isso é uma coisa, até falar no nome agora, o juridiquês de vocês eu não conheço muito, eu esqueci o nome agora, me passou o nome, mas eu aprendi sobre isso, né? Porque eu tive um problema sério com a sociedade aqui, né? Eu tive um sócio aqui que me levou 300 mil reais, me deixou com 10 problemas de instalação, e com uma empresa e sem dinheiro nem para colocar gasolina no carro, entende? Então assim, mas eu não entendia nada disso. Na época a confiança foi acima do normal, né? Eu costumo dizer que foi a infelicidade que a gente teve de confiar demais nas pessoas. Mas a gente aprende, né? A não errar com 1 milhão, erra com 300 mil para não errar com 1 milhão. Mas a gente erra muito, né? E as pessoas não entendem isso. E a inteligência artificial não vai te explicar sobre isso, não vai te ensinar sobre isso. Ela está entrando no mercado que todo mundo acha que isso aí vai resolver tudo, e não vai, né? Não vai, e eu vou além. A gente precisa entender que a inteligência artificial, ela tá aprendendo com a gente, né? A inteligência artificial é um filho, né? E ele segue os nossos exemplos. Então, não dá para você falar que a inteligência artificial vai ter a resposta de tudo, né? Não que ela seja exata, resposta para tudo ela vai ter, porque todo mundo dá uma resposta. Você faz uma pergunta, você vai ter uma resposta, ele vai ter outra, o Thomas vai ter outra. Cada um de nós vamos ter uma resposta, às vezes uma ótica diferente, igual ver um copo, né? Um pouquinho de água, quase cheio, muito vazio, né? Cada um vê o mesmo copo. O elefante. Um vê a tromba, o outro vê o rabo, ambos são diferentes, né? Então assim, será que eu entendo essa ótica? Será que a inteligência artificial vai me trazer isso? Nós estamos agora passando por um sistema dentro do STF, no Brasil, para poder fazer a questão dos efeitos repetitivos. Não sei se vocês sabem o que é, mas é aquela, quando eu peço a mesma coisa em várias varas iniciais. A vara quando está lá na cidade, tá? Os tribunais são do Estado, a STJ e STF, que nós estamos falando já de esferas de desembargadores e ministros, tá? É uma estrutura jurídica, vamos dizer assim. Para não falar muito de juridiquês, né, para deixar um pouco mais gostoso o papo, senão fica chato, né? Mas a gente vai falar assim,
Lembra da corretagem, da taxa de corretagem? Você comprava um apartamento, você tinha que pagar uma taxa de corretagem para o corretor. 4%. Isso. Quem pagava isso? Quem pagava isso lá atrás era quem comprava. O que foi decidido no efeito repetitivo? Que quem tem que pagar isso é quem está vendendo e não quem está comprando. O que aconteceu? Todas as ações que entraram e quem pagou foi o comprador, teve que ser indenizado. Então devolveu-se todos esses valores. Demorou muitos anos para isso acontecer. Agora, o STF está fazendo um projeto piloto, para que seja julgado o efeito repetitivo por inteligência artificiais. Interessante isso, né? Mas assim, é claro, não vai julgar sozinho, né? Calma, não precisa entrar em pânico. Não vai julgar sozinho. Essa informação está nas redes sociais do STF oficial, tá? Você pode entrar lá e verificar. Você vai ver que ele está falando o seguinte: eles vão procurar, porque ele perdia muito tempo listando. Sabe aquela coisa antiga de você pegar um livro e ficar procurando lá para poder justificar? Hoje, a inteligência artificial, se você entrar no site da inteligência artificial e falar, faz um recurso para mim sobre tal situação, ele vai, faz o recurso para você e te apresenta. De acordo com o quê? Com as melhores decisões que existem. Nós chamamos isso de jurisprudência, tá? Então, jurisprudência tem positivo e negativo. Então, de 100%, quantos por cento é positivo, quantos por cento é negativo? Olhando por essa ótica, eles estão fazendo o quê? Ao invés de perder tempo pesquisando, a inteligência artificial traz essa pesquisa para o ministro do desembargador pronta. E aí ele toma a decisão. Então, assim, calma. No STF, no STJ, não estão definindo por inteligência artificial. Estão utilizando a inteligência artificial a favor deles, mas é apenas um projeto piloto, onde a decisão é proferida, sim, por um desembargador, por um relator e sim pelo STF. E quem julga isso, na verdade, é uma pessoa. Com certeza. Não tem como ser diferente, né? Então a inteligência artificial pode criar um processo, mas na hora que cair na pessoa, a interpretação é dela. Né? Então não tem esse negócio do pessoal estar falando, porque a indústria 4.0, porque vai chegar agora no mundo, isso e aquilo. É lógico que vai evoluir. E todos nós temos que nos adaptar, não é à toa que hoje tem uma gestão comercial dentro do seu escritório. Sim. Né? E uma coisa interessante também que acho que é bacana reforçar, que quando você fala numa inteligência artificial, isso é muito novo para a advocacia e para o mundo, né? Mas para a advocacia, por exemplo, que a gente é mais engessado, né? Porque o nosso código no Brasil, né? Nós falamos de common law e common law, né? Que é a forma que se é escrita. O nosso é escrito, não é costume. Então o nosso direito é escrito. Ou seja, o que está escrito é lei. Então, matar alguém é crime. Não matar alguém não está escrito, certo? Então, se eu não matar ninguém, não é crime? Não é crime. Agora, se você matar, é crime. Mas isso é óbvio. Não, mas é a forma mais fácil que você tem de ensinar, somente um aluno que está no início do curso, que o direito escrito é o que vale, que é o direito que está ditado ali, aquele que está escrito dentro das normas. Então, quando você fala dessa forma, você fala assim, poxa, então você está dizendo para mim que a inteligência artificial vai decidir? Não. Recentemente nós tivemos um caso, há coisa de 2 a 3 semanas atrás, se não me falha a memória, posso estar enganado, mas eu acredito que foi o Migalhas, o site jurídico Migalhas, que fez essa, me perdoe se estiver enganado, mas é um site jurídico, tá? Que nas redes sociais colocaram lá a informação dizendo o seguinte, o nosso judiciário mas fez uma matéria dizendo que o judiciário acabou condenando um juiz de primeira instância, acabou condenando um advogado por utilizar o chat GPT para fazer uma peça. Ou seja, a inteligência artificial fez a peça. E aí ele foi multado em R$ 2.500, o advogado. Por quê? Gente, a gente precisa entender também o seguinte, nem tudo é substituível. Né? A gente fala, nós não somos, tudo é substituível, tudo é fácil de fazer. Não, nós somos insubstituíveis. Né? E a gente não pode perder essa essência. Imagine se você for só aprender lendo. Primeiro, alguém escreveu. Né? Então você não está aprendendo sozinho. Eu faço autodidata. Autodidata era quando eu tocava violão lá em Bauru, que não tinha internet. A internet
ela lançou, ela foi de escada, eu tinha ICQ, não sei se vocês lembram disso, tô velho, né? Eu tinha ICQ, lembra, né? Era o número... Eu sou muito menino pra isso. Eu escutei isso 2 vezes hoje, cara. Eu tô ficando cansado de ser enganado. Vou chamar meu advogado. Era um número gigante, né? Era mais fácil decorar o CPF da pessoa do que o número do ICQ dela, né? Você digitava um monte de número lá para poder conseguir falar com a pessoa. Aí depois RIP, enfim, esse monte de coisa. Para mim era isso. Então aí você vira e fala assim, poxa, mas as coisas vão atualizando. Mas aí então eu não posso usar a inteligência artificial para isso? Pode. De que forma? Para trazer para você uma jurisprudência mais fácil no seu escritório, na sua empresa. Você precisa ter relatórios, você precisa ter métricas no seu CRM, por exemplo. Hoje os CRMs, eles estão a cada dia mais utilizando-se da inteligência artificial, né? Porque ela vai falar assim, olha, a TK Solar, ela está vendendo isso, ela tem uma projeção para vender isso com as métricas que tem. Poxa, se o seu CRM da TK Solar tem uma possibilidade de uma inteligência artificial junto com ele, você consegue saber se os seus concorrentes, mas não o seu concorrente, não vai dizer quem é o seu concorrente, mas se empresas no mesmo porte que você, que são possíveis concorrentes, estão tendo o mesmo resultado que você. Aí você vai ter uma triste realidade. Muitas vezes você... Isso que você está colocando, você acha que a gente pode dizer que a inteligência artificial ela vai ser um excelente auxiliador de pesquisa, mas não decisor? Com certeza. É isso, né? Na minha cabeça, sim. Isso, eu também concordo. Por quê? Porque ela vai te auxiliar. Uhum. Ela vai te auxiliar e vai falar assim, olha, a TK Solar tem esse resultado, a TK Solar tem esse, o João Solar tem esse, o Pedro Solar, desculpe o João e Pedro, é só exemplo, né? Mas o fulano e o ciclano Solar tem essa métrica. Poxa, se eles estão tendo esse mesmo resultado, o que eu tenho que fazer de diferente? Então eu preciso mexer na minha métrica, eu preciso mexer na minha fórmula. Né? Que não existe uma fórmula de sucesso. O que existe, a fórmula de sucesso não precisa ser averiguada dia a dia, hora a hora. Né? Dizem grandes mentes brilhantes que você precisa crescer 1% ao minuto, 1% ao dia, 1% ao ano, 1% ao mês. Ah, mas isso é muita pressão. O crescer não é crescer sua venda, o seu faturamento, é crescer o seu saber, é crescer o seu interior, é saber um pouquinho mais do teu negócio, um pouquinho mais de você. Né? Quanto mais eu sei de mim, mais eu consigo me vender. Né? E se eu me vendo, que as empresas, repito, ninguém vem comprar a TK Solar, as pessoas vêm comprar o outro. Né? Quem vem comprar o escritório, não vem comprar o escritório. Quantos advogados existem? Né? Centenas de milhares. Por que o Guto escolheu eu para ser advogado dele? Não sei, estava louco, eu acho. Não sei. Mas, né, escolheu, né? Escolha. Aí você escolhe quem é o seu advogado, você escolhe quem é o seu médico. Né? Mas você sempre pede uma referência. E essa pergunta é, como que chega até você? Então, a inteligência artificial veio, na minha opinião, para somar, mas nunca para ser um decisor. Que top, top. Então, Thomas, sim. E eu costumo dizer isso, eu levo meus vendedores para vender comigo, né? Porque eles precisam compreender o processo de como é feito. Sim. O Fernando, ele hoje trabalha no RH aqui da empresa, mas ele também começou aqui como vendedor. E ontem ele foi vender, né? E eu fui junto. Que legal. Eu fiquei ali só de olho. Você viu que eu fiquei só de olho, né? E assim, e a gente tem uma gratidão quando a gente consegue ver que as pessoas elas evoluem no processo comercial que a gente determina. Porque é como eu te disse, eu considero que vendas hoje, ela passa por 3 pilares, né? Ela passa pelo pilar da história da pessoa, sim, ou a história do produto, né? O Ismair Sátiro hoje. A história do produto específico, da história da pessoa e em vendas. Sim. Né? Vendas é o terceiro, vamos dizer assim. Que é aí que nós vamos trabalhar gatilhos, nós vamos trabalhar rapport, vamos trabalhar outras coisas. Como é que você vê a importância hoje de repente vir atender um cliente com o Dr. Ismair, por exemplo, no processo que você está de desenvolvimento, porque você vai ter mais pessoas, ou já tem mais pessoas abaixo de você, para essa evolução da venda? Então, na verdade, a venda, igual você falou, são 3 pilares iniciais, só que o último,
ela contém vários ramificações, componentes embaixo, né? E, perdão, o seu nome? Fernando. E o Fernando, ele hoje está em outro quadro dentro da tua empresa e ele já passou por vendas. Mas ele fez esse processo não é porque ele foi um bom vendedor, foi porque ele teve disciplina de crescer dentro da tua empresa e seguir o que você falou. Né? Mesma coisa eu cuido da carteira de clientes que o professor Ismael conquistou. Eu preciso ter a minha disciplina, o meu conhecimento para poder manter isso e fazer com que a verdadeira venda aconteça, né? Que a verdadeira venda é você vender mais para o seu próprio cliente. O seu, Né? Exato. Então acredito que tudo funciona através de uma disciplina. A disciplina você considera como um dos principais pilares dentro do processo. Se você não tem disciplina, você não consegue manter Para a vida. para a vida. Tudo na vida tem que ter disciplina, né? É disciplina e ordem, né? Senão as coisas não acontecem, né? Isso é punk. Eu estava vendo seus posts e eu vi que ele já comunicava bem e tal, e depois eu vi que ele era formado em rádio, TV. Eu falei, vai explicar. Só que tem coisa que não tem como. Por exemplo, esse timbre é genético. Sim. Na verdade, isso aí não tem informação. Mas não tem nada a ver. Eu vi um post seu lá, na verdade um vídeo bem curto, onde você falou um assunto que me chamou muita atenção, que foi sobre o que aconteceu nesses últimos momentos. Nós vimos uma pandemia e o imprevisível foi acontecendo. E de repente nós vimos uma troca de governo e começamos esse ano, de repente, grandes empresas começaram a pedir recuperação judicial. E eu achei interessante. Falei, cara, tem tudo a ver. E eu vou perguntar isso, porque você fez essa pergunta e eu quero ler a sua resposta. Primeiro de tudo, o que é, para que o pessoal possa saber, o que é esse pedido de recuperação judicial? Legal. O pedido de recuperação judicial é a antiga concordata. Tá? Antigamente as empresas pediam uma concordata. O que é uma concordata? É um acordo de nova data. É isso o nome concordata. Hoje, o pedido é de recuperação judicial. Ele pode ser judicial, ele pode ser extrajudicial. Na maioria das vezes, ele é uma recuperação. Nós chamamos de RJ, é uma recuperação judicial. Recuperação judicial é onde eu reúno esses credores, você, advogado, nós reunimos o profissional reúne esses credores e coloca em pauta como que nós vamos fazer. Por exemplo, a empresa está passando por uma dificuldade. E aí eu consigo entender que ela deve 40 milhões de reais, 20 bilhões de reais, não sei, um número qualquer. E aí em cima desse número tem que ser calculado um plano de recuperação. Tá? O que é um plano de recuperação? É feito por um profissional. E esse profissional tem que ser habilitado para isso. Então não é só o advogado que trabalha numa recuperação judicial. Trabalha o advogado, trabalha o contador, trabalha um financeiro, e muitas vezes trabalha inclusive um administrador. Porque a ideia é que faça com que essa recuperação, esse plano dê certo. E aí o que eu faço? Eu devo tantos milhões, eu devo. Aí esse tantos milhões que eu devo, o que vai acontecer comigo? Eu vou fazer um deságio. Então, por exemplo, eu tenho lá 40 milhões. Quando você deve um cartão de crédito, por exemplo, eu acho que assim, é normal, quase a gente nunca deve cartão de crédito. Né? Se devesse era uma coisa estranha, mas normalmente a gente não deve. Mas para quem nunca teve oportunidade, eu vou explicar porque é quando eu passei. Eu contei uma vez pro Guto, eu quebrei 5 vezes na minha vida. 5 vezes. Não foi nenhuma nem duas, foi 5 vezes. E aí, claro, eu fiquei devendo como todo brasileiro. E aí, quando você deve um cartão, dá um exemplo do cartão. Você deve lá 5 mil, daqui 6 meses esses 5 mil virou 25. Daqui 1 ano ele está 50 para entrar na justiça contra você. E aí entra o plano de recuperação judicial. Isso acontece com as empresas, porque ela deve um valor hoje, os juros e multa honorários, juros contratuais, multas contratuais, levam esse valor muito alto. Aí eles chegam num valor impagável, praticável. E aí quando você vira e fala assim, nós tivemos noticiado grandes empresas como Lojas Americanas, o Grupo Americanas, o Grupo Petrópolis agora também, e a Chuveiro, enfim, centenas e dezenas de
de empresas, nos últimos anos, passam por dificuldade, mas algumas não aguentam. E aí tem que pedir essa recuperação judicial. Né? Só nesse ano de 2023, nós tivemos mais de 9 pedidos de recuperação. E esses pedidos de recuperação judiciais de empresas grandes, esportes pequenos. Né? No escritório, por exemplo, já tem com vários. E é normal acontecer, é uma prática correta hoje, porque você precisa se manter no mercado. E para você se manter no mercado, você precisa ter um plano para poder se recuperar. Então, a recuperação judicial, respondendo para você, é uma estratégia onde eu monto um plano estratégico, peço um deságio, um desconto, peço uma concordata, ou seja, peço então uma nova data para pagamento. E sugiro, ao invés do banco te falar, ao invés do credor te falar quanto você deve, como você paga, você fala, olha, Fernando, você é o banco ou você é o credor. Fernando, eu, empresa Ismair, tenho condição de pagar o seu valor que você está pedindo 10, eu consigo pagar 5, só que eu preciso de 6 meses de carência, vou pagar esses 5 em 5 anos. É a única forma que eu consigo pagar para você. Se essa reunião é feita uma reunião de credores, se nessa reunião desses credores for aprovado, ter uma aprovação da maioria simples, o que vai acontecer? Esse plano vai ser homologado pela Justiça. E aí eu consigo fazer, então, a recuperação judicial. Então, quando você vê na internet, na Justiça, na TV, falando a Justiça acaba de aprovar a recuperação da empresa X. Foi feito todo esse trabalho antes. Todos esses profissionais trabalharam, todos eles trabalharam para que isso pudesse ser possível no dia de hoje. Legal. A pergunta da rede social é a seguinte: isso é uma estratégia de negócio ou é fruto da má gestão? Rapaz, você assistiu o mesmo vídeo. Então a pergunta que eu deixo no ar aí para você fazer os comentários aí. TKCast oficial. Eu entendi que não vai haver uma resposta. Se isso é uma estratégia de negócio. Ele perguntou o que ele queria saber. Eu acho que isso é uma estratégia de negócio para não responder a pergunta. É claro que é uma estratégia de negócio. Na verdade, tem duas condições aí, né? Ela acontece por muitas vezes uma má gestão. Tá? Não quer dizer que tudo é má gestão. Tá? Pode ser momentos que a pessoa vive, né? Vou dar um exemplo claro, né? Muito fácil de entender e, é claro, hipotético, né? Você vender uma água no deserto, tranquilo, sossegado. Agora a pergunta é, você vai vender um aquecedor no deserto? E se tudo bem, se lá fosse um frio danado, e você vendesse um aquecedor, e daqui a pouco virasse o tempo e virasse o deserto, o que você ia fazer com aquela empresa de aquecedor? Então nem tudo é má gestão, entende? Sim. Às vezes o que eu vendo não se encaixa na demanda e na procura que eu tenho. Né? Às vezes o produto que eu estou vendendo, ele acaba sendo desnecessário naquele momento. Como nós vimos isso nessa última revolução que veio dos anos 90 para cá, aconteceu demais isso, né? Empresas muito bem sucedidas. Kodak, por exemplo. Exato. E de repente se tornaram obsoletas. Mas acontece muito isso, né? Não com empresas de longa data, como é o caso da Kodak, mas empresas que surfam na onda do mercado, né? A energia solar é uma delas. Uhum. Todo mundo até dezembro estava surfando na onda de que vamos vender. A quantidade de empresas que subiu no mercado em 4 meses foi assustadora. Imagina. Assustadora. Imagina. Entendeu? Por quê? Cara, energia solar tem 38 processos do dia que você chegou aqui até o dia que nós te entregamos o seu produto. 38 processos. É muito mais complexo do que a gente imagina, né? E às vezes você não entende, não é o teu caso, né? Repito, foi muito bem atendido, mas assim, às vezes a gente não entende uma demora, né? Uhum. Às vezes a gente não entende uma questão de amorosidade, né? Uhum. É igual quando o cliente vai e vira assim, a gente brinca, tem até uns memes na internet, né? Você tá pulando o carnaval, aí aparece assim, no meio do carnaval aparece alguém. Doutor, como tá meu processo? Né? Por quê? Porque todo mundo pergunta como é que tá o processo em dezembro e janeiro. Só que 20 de dezembro para o judiciário. E 20 de janeiro volta ao judiciário. Aí ela perguntou dia 19 de dezembro como estava. Chegou no dia 3 de janeiro, ela perguntou, andou no processo? Né? Não andou o processo. Não é porque o advogado não quer. Existe uma demanda muito grande para que o processo possa andar. Né? E existe um número de servidores, infelizmente, no nosso país,
que não conseguem. Não é porque eles não querem, não é porque eles não são profissionais, é humanamente impossível. Né? A demanda não atende. A demanda não atende, exatamente. Então, é o que a gente fala, né? Existem questões internas dentro da empresa, dentro do Estado, dentro do erário, dentro do negócio, que às vezes o consumidor final não faz ideia. 38 processos. Para mim, eu tinha feito o pedido, pago a energia solar, para agora tem uma usina dentro de casa. Cheguei pro moleque e falei, agora larga a luz acesa. Só que aí eu descobri que no outro mês eu ainda pagava a conta. Eu falei, agora paga todas as luzes. Depois disso instalou lustre lá, instalou tudo. Aí o cara já começou a dar uma... Você sabe que tem empresas que fazem aquilo que prometem, né? Cumprem aquilo que prometem. E existem empresas que fazem o diferencial. Não estou aqui para poder rasgar cena, mas a TK Solar me fez o diferencial. Que bom. Fernando, você sabe que eu estava com lustre fazia 3 meses na minha casa. Eu comprei num home center aqui de Sorocaba e a minha esposa achou o lustre maravilhoso. Aí eu falei, vou colocar. Eu faço de tudo na minha casa, né? Eu não sou aqueles que ficam pagando por tudo, não é por questão de mesquinharia, mas eu fui criado de uma forma que assim, você não sabe, vai buscar aprender para você fazer, porque é importante que você saiba um pouquinho de alguma coisa, né? Então se eu faço elétrica, faço hidráulica, mexo em tudo. E aí, eu falei, vou instalar esse lustre, né? De repente ele estava no meio da escada. Eu falei, mas como é que eu ponho uma escada em cima de uma escada? Essa parte eu não aprendi, né? Aí eu falei, vou alugar uma escada, porque eu tinha uma escada de tamanho, eu aluguei a escada. Aí chegou a escada, o rapaz falou, onde você vai pôr? Eu falei, aqui. Ele falou, não vai pôr? Não dá pra pôr uma escada em cima de uma escada. Aí tem uma escada em cima da escada, tem um corrimão. Que a hora que você põe, você abre a escada, pega em cima do corrimão. Eu falei, nossa, eu preciso de 15 para colocar o lustre. É fato, foram 7 lá na minha casa, na TK Solar. O Guto chegou lá e falou, eu vou pedir para colocar esse lustre para você aí. A gente tem a escada e vai pedir fazer. Aí a escada, claro, do Guto parece um ciborgue, né? Ela vai de um lado, vai de outro. A hora que parece que ele apertou um botão, a escada, tipo inteligência artificial, aí subiu, eu falei, nossa, rapaz. Aí instalou, a minha esposa está feliz da vida, né? Isso é bom. Aí chegou agora a conta de energia. A hora que ela falou assim, nossa, eu paguei R$100 de energia, manda um abraço pro Guto. Quem pagava 1.000, né? Lá é assim, eu costumo dizer que tem clientes e clientes. Tem aqueles clientes que a gente gosta de atender, tem aqueles clientes que a gente gosta de demitir. Muita gente fala pouco disso. Exato. Mas tem gente que é melhor demitir. E a gente construiu um relacionamento. O dia que eu cheguei lá na casa ele tá falando que ele faz de tudo um pouquinho, é verdade, né? O dia que eu cheguei lá na casa dele, ele tava com uma furadeira na mão, nervoso, que tinham feito um trabalho errado lá. E ele teve que corrigir todas as luminárias que colocaram na piscina dele. Então você imagine que é realmente uma verdade. Ele falou assim, e ele tava bravo, cara, de um jeito que eu posso contar um pouquinho disso aqui. Ele tava bravo de um jeito que ele tava falando assim, caramba, costumo eu mesmo fazer isso aqui. Eu decidi pagar com o cara fazer e agora eu vou ter que refazer o que o cara fez. Quase que eu liguei pra ele e falei, faz um pix pra mim. Ou então me contrata pra mim trabalhar com você. Tô cobrando tanto pra você. Vou fazer isso aí pra você. Minhas horas vagas. Rapaziada, nosso tempo tá acabando, então a gente vai combinar. Falar, gente, nosso tempo tá acabando, tem que fazer. Gente, quero muito agradecer a vocês pela presença, turmas. O Ismael é um diferente, né? Vamos chamar de diferente para ficar chato. Diferente. Ismael, Thomas é internacional. Pior que é Thomas Edison. Nossa. Que isso! Ó, TK Solar, Luz, Thomas Edison. Tá tudo no mesmo desenho. Todo mundo preparando. Propaganda da TK Solar. E aqui você tem que vir trabalhar. Sensacional. Quem que faz seu departamento comercial na TK Solar? Thomas Edison. Já ganhei. Já era. Agrega valor. Isso agrega valor. Maravilhoso, gente. Muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês. Vocês não sabem como a gente fica agradecido e lisonjeado pelo fato de vocês terem se disponibilizado a vir aqui, estar conosco nessa tarde. Quero agradecer também o Guto. E como eu sempre faço, Guto,
Deixa suas considerações finais. Pois é, eu vou deixar as considerações finais porque esse podcast ele foi criado justamente para isso, né? Para levar informação, porque muita gente, eu costumo muito dizer isso, né? O resultado que a gente ainda não tem é por aquilo que a gente ainda não sabe. Né? E a gente tem tanta informação que pode livrar a gente de tantas coisas e a gente não busca essas informações com os profissionais corretos. Então eu queria agradecer vocês hoje justamente por estarem aqui clarificando essas informações, trazendo clareza para essas pessoas, porque a gente tem muita dificuldade. Eu passei muita dificuldade na minha vida por conta de coisas que eu não sabia. Né? Tudo bem que é um processo, tudo bem que é um alinhamento, tudo bem que é uma busca, mas quando a gente consegue levar informação de qualidade para as pessoas, a gente fica muito feliz. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Thomas, suas considerações finais, hein? Não, foi uma surpresa para mim, né, estar participando e só agradecer mesmo. E é isso que essa é a nossa missão aqui, né? Um pouco que nós sabe é não levar, e sim deixar aqui. Eu peguei essa frase do doutor, ele falou isso ontem num cliente nosso, e faz todo sentido, né? Então é só agradecer mesmo a vocês. Maravilhoso, muito obrigado. Muito obrigado. Suas considerações, Jair? Muito obrigado, Fê. Obrigado, Guto. Obrigado, Thomas, por estar aqui com a gente também. Obrigado você que está nos assistindo aí, nos ouvindo. Muito obrigado. Fico muito feliz pela oportunidade. Obrigado pelo carinho, né? E agradecer a TK Solar por ter me trazido aí uma oportunidade de economia dentro da minha casa, dentro da minha vida, porque hoje que além de ser muito mais ecologicamente correto, eu consigo destinar essa verba para uma outra coisa, né? Como eu sou gordinho, eu como pizza. Então, eu queria... Eu não ia falar, mas... Tá na minha hora das considerações. Eu estava ali, mas eu me sinto. Eu estava ali e falei assim para Adriana, eu vou ligar o ar-condicionado, que o nosso convidado hoje é gordinho, e todo gordinho sabe. Você tá vendo? Para fazer jus a isso, eu vou pedir uma pizza hoje. Com o dinheiro da economia da energia solar. Tá? Então, se você não tem energia solar na sua casa, tem que estar solar, né? Liga lá, conversa e traz esse benefício para a tua vida, porque é bom para o meio ambiente, é bom para tudo, e automaticamente você também economiza, né? Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, obrigado por fazer parte lá do nosso escritório também, e dar essa oportunidade para que a gente possa contribuir para o sucesso da TK Solar. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Sensacional. Para encerrar, eu quero fazer uma homenagem ao nosso amigo Thomas Edison. Gênesis 1:3 diz o seguinte: e disse Deus, haja luz. E houve luz. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.